Senhoras e senhores deputados, estamos a dar reinício à nossa reunião da Comissão de Economia, Obras Públicas, Parlamento e Habitação. A fase inicial, como viram, foi a nossa reunião ordinária. Agora temos a audição do Sr. Ministro da Economia do Mar, que agradeço pelo facto de estar aqui connosco, aqui ao meu lado. O Sr. Secretário de Estado de Turismo, Comércio e Serviços da Fazenda também está connosco hoje. E o Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, também aqui está connosco. Também agradeço. Tenho informação que o Sr. Secretário de Estado da Economia, Pedro Ciolino, estará também mesmo a chegar. E, portanto, daremos então início à nossa audição. Começaram são duas audições, separadamente. Uma delas, a requerimento do PST, o requerimento aprovado por unanimidade da Comissão da Economia, levantado pelo PST, a propósito da privatização da EFASEC. E teremos então 10 minutos iniciais ao Sr. Ministro e depois uma primeira ronda de 5 minutos a cada um parlamentar, com resposta individualizada em cada parlamentar. E depois, no final desta audição, uma segunda ronda de 2 minutos a cada parlamentar, com resposta final do Sr. Ministro da Economia. E, portanto, o mesmo acontecerá em relação à segunda audição, que tem a ver com as medidas Covid, o requerimento do Partido Socialista, também aprovado por unanimidade na Comissão da Economia. Sr. Ministro, tem então 10 minutos para a intervenção inicial, faz favor. Sobre o tema EFASEC, que é o tema desta primeira ronda, desta primeira audição. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre um prazer estarmos no Parlamento e responder às perguntas e dúvidas dos senhores deputados e estaremos sempre prontos a prestar sempre contas da nossa atividade e penso que é assim que devemos funcionar. É um princípio absolutamente essencial para nós. Sobre a EFASEC, como sabem, foi decidido em julho de 2020 a apropriação pública de cerca de 71,73% do capital social da EFASEC. Em dezembro também de 2020 houve uma resolução do Conselho de Ministros que aprovou o caderno de encargos para a privatização desses 71,73%. Em maio de 2021 saiu a resolução do Conselho de Ministros que selecionava 5 candidaturas e depois em fevereiro de 2022 foi selecionada a DST e foi empreendido o processo de negociação com a DST. Eu próprio fiz tentativas pessoais de conversa com o líder da DST, mas chegamos à conclusão que não havia condições para prosseguir o processo. O Governo reagiu rapidamente e a reação rápida foi protagonizada no dia 21 de novembro de 2022, com a resolução do Conselho de Ministros que encerrava o processo de privatização anterior, abria um novo processo. E é exatamente este novo processo que estamos a tentar acelerar. No dia 13 de fevereiro foram recebidas as binding offers, portanto, as propostas vinculativas. Recebemos 6 propostas vinculativas. As 7 companhias que estavam interessadas mantêm-se no processo, sendo que 2 delas resolveram estabelecer um consórcio e concorreram à privatização da DST enquanto consórcio. Depois das discussões intensas que temos tido nos últimos dias com a equipa da Par Pública, a equipa da Par Pública está a fazer avaliação das 6 propostas. Penso que todas elas têm vantagens
algumas vantagens, alguns inconvenientes, temos propostas que são interessantes e esperamos o mais rapidamente possível fechar esse processo a bem da EFASEC e, sobretudo, também a bem da capacidade tecnológica da empresa e dos seus trabalhadores. Queria só referenciar a preocupação que temos no Governo e, particularmente, no Ministério da Economia e do Mar, com a EFASEC, porque a EFASEC é uma grande empresa tecnológica nacional. Ela tem especialidades na área da energia, desde os transformadores, a automação, as aparelhagens, os sistemas de gestão complexos. Tem grandes capacidades também na área da mobilidade, quer na mobilidade elétrica, quer nos sistemas de transportes. Atenção que é uma das nossas empresas de referência, não só no panorama português, mas também europeu, em tudo o que é o ambiente, com as estações de tratamento, quer de efluentes, quer de resíduos, quer de água. Queria chamar a atenção também dos senhores deputados que a importância desta empresa advém também do facto de que continua a ganhar contratos no mercado nacional e no mercado internacional. Recentemente foi a empresa selecionada para ganhar a concepção e construção de uma grande central de biogás na Suécia, a central de Monsterras, que vai ocorrer em breve. Ela ganhou um contrato da Infraestruturas de Portugal para conceber e construir a subestação de tração elétrica de Sete Rios, que está em andamento. Ganhou também recentemente o concurso para a nova ETAR de Braga, que vai ser estabelecida no Val d'Este, e também ganhou o Centro de Tratamento Mecânico de Resíduos Sólidos na Ilha de São Miguel, na Madeira. Para além disto, queria também chamar a atenção dos senhores deputados para a seguinte situação. A EFASEC tem os seus produtos e serviços que estão profundamente imbricados no tecido económico português. Ela está na base de muitas das infraestruturas críticas da EDP, da E-Redes, da REN, da Galp, da Iberdrola, da Águas de Portugal, da rede de mobilidade elétrica, a IMOBI. Está também muito presente na Infraestruturas de Portugal, na ferrovia e, atenção, nos sistemas de metro, quer de Lisboa, quer do Porto. Ela está também presente em tudo aquilo que é os sistemas de geração de energia no país, desde as eólicas, as centrais fotovoltaicas, as centrais térmicas, as hídricas e as centrais de ciclo combinado. Ela está também muito presente nas subestações de transformação e distribuição de eletricidade, está muito presente em tudo aquilo que tem a ver com os centros de comando e despacho de toda a rede elétrica nacional e, enfim, nas outras áreas que mencionei. Queria também referenciar, a respeito desta empresa, que ela tem uma presença grande no sistema tecnológico e científico nacional. Nos últimos 5 anos, mais de 100 patentes registadas pelo país têm a ver com a EFASEC e é por isso que também damos muita atenção à capacidade de preservarmos esta empresa e mantê-la no território português. Tem uma presença internacional significativa. Atenção que a EFASEC tem produtos que estão na base de algumas das centrais nucleares, quer dos Estados Unidos, quer de Espanha. Tem também todo o sistema de transportes de algumas grandes cidades, como Dublin, como Odense, como Bergen, como Argel, que têm produtos e serviços da EFASEC. Relaciona-se muito também com os países do norte da África, particularmente com a Argélia e com a Tunísia. E, portanto, é por todas estas razões, pelo seu valor tecnológico, pela sua capacidade, que nós pensamos que é importante o Estado português fazer um esforço para tentarmos preservar a empresa, para continuar que seja sediada em solo nacional, e vamos ter toda a atenção na negociação da privatização para ver se salvaguardamos, portanto, todos esses valores. E é, portanto, nesta perspectiva que nos apresentamos aqui para tentar discutir, os senhores deputados, esclarecer as dúvidas e ser, sobretudo, a atenção que este processo é um processo complexo, é exigente, tem muitos desafios, mas estamos em crer, com as 6 propostas que temos hoje em cima da mesa, que é possível chegar a uma situação de ganho para o país. Queria também referenciar que a empresa tem cerca de 2.000 trabalhadores, é uma grande preocupação, tem uma inserção muito grande, sobretudo no tecido industrial nacional e sobretudo no norte do país, na região norte, com todas as interações que tem com as empresas que a servem, com os fornecedores, com os clientes e com todo o outro subsistema. Como sabem, este problema foi
desencadeado com a crise do Luanda Leaks, portanto, e com a falência do principal acionista da empresa na altura, o Estado português decidiu intervir em julho de 2020, como referenciei, e, portanto, estamos a tentar levar este processo a bom porto. Não vamos ter muitas ilusões, é um processo difícil, tem desafios, mas eu penso que com a equipa conseguimos mobilizar e com aquilo que estamos a fazer, que nós podemos ultrapassar esses desafios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, autor do requerimento. Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira tem até 5 minutos para colocar as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, começo por saudar a forma muito desassombrada, que aliás nos tem habituado, de abordar os temas, sem subterfúgios, sem desviar do essencial e indo diretamente àquilo que nos trouxe cá. Agradeço a sua intervenção inicial, com a qual o PSD concorda quase em absoluto. Começo por fazer aqui uma declaração de princípio, porque por vezes parece que não é muito claro para alguns, de que o PSD compreende e apoiou a necessidade de intervenção urgente e absoluta do Estado numa empresa absolutamente essencial e única. Ou seja, quando foi necessário, por motivos absolutamente excepcionais, uma intervenção numa empresa que nós consideramos única em Portugal, não é só ou não é tanto pelo número de trabalhadores alargado, é por aquilo que ela tinha e que a distinguia das demais. Permita-me, em jeito de desabafo, eu fui eleito pelo ciclo eleitoral do Porto e tenho idade suficiente para me recordar que muita gente dizia: o meu pai não é engenheiro, o meu pai é engenheiro da EFASEC. E isso era um acrescentado, era um plus àquilo que era o currículo pessoal. E, portanto, a EFASEC tem, de facto, um prestígio enorme em Portugal e tem sido ao longo dos anos, uma grande embaixadora do Portugal que faz, do Portugal inovador e do Portugal que cumpre. E, portanto, nesse contexto, e excepcionalmente, percebemos essa intervenção. O Sr. Ministro reconhecerá, contudo, foi que essa intervenção tão urgente transformou o Estado em acionista de 71% e, desde lá para cá, tudo correu mal. Tudo correu mal. O Sr. Ministro tem a infelicidade de estar agora a colher aquilo que foi feito por terceiros, mas não deixa de ser o Ministro em funções e é a Vossa Excelência que eu me dirijo. Tudo correu mal porque uma intervenção de 6 meses, uma intervenção urgente de entrar e sair para encontrar um acionista alternativo, porque sabemos todos, e o Sr. Ministro já reconheceu, o Estado não tem grande jeito para ser acionista deste tipo de empresas, correu tudo mal. E o correr tudo mal não só frustrou completamente as expectativas dos portugueses, como frustrou completamente as expectativas dos trabalhadores e da própria EFASEC, como contribuiu decisivamente para 2 consequências graves. Uma delas foi o dilapidar de dinheiros públicos que se aproxima, pelo que vemos, dos 200 milhões de euros e, por outro lado, a dilapidação do próprio valor da empresa, porque a cada mês que passa ela perde. E se não perder, e perde contratos, perde garantias, perde processos, perde trabalhadores e perde recursos humanos, que são, se calhar, a sua maior riqueza. Chegados aqui, Sr. Ministro, este processo nunca poderá ser lembrado como um processo que correu bem. Será sempre lembrado como um processo que correu mal. Mas nós aproximamos da fase final deste processo, oxalá, e o PSD deseja muito, espera muito que ele se conclua bem. Por muito bem que se conclua, não será um processo de referência, mas oxalá se conclua bem. E é um bocadinho deste se conclua bem que queria dirigir 2 ou 3 questões. A primeira é esta. Face àquilo que vamos ouvindo, e percebemos que a natureza relativamente privada da condução deste tema não permite que tu esteja no meio da rua, e nós entendemos isso, mas face àquilo que vamos ouvindo, existem aqui vários riscos para os quais eu queria alertar Vossa Excelência, quanto mais não seja para me desmentir e com isso me tranquilizar. Um deles tem a ver com a alegada vontade de um conjunto de concorrentes ou candidatos de fatiar a EFASEC, dilapidando a EFASEC de umas áreas, privilegiando outras, ou seja, estragando aquilo que é um grupo coeso, embora com várias áreas, e indo buscar só aquelas que são potencialmente mais vantajosas. Isto é possível? Isto pode acontecer? O Estado condicionou de alguma maneira a impossibilidade deste tipo de opção? Segunda, se existe, e o Sr. Ministro falou numa coisa muito importante, que são as chamadas condições precedentes. Quando se parte para uma negociação destas, admite que o Estado, que tem 71% da empresa, tenha dito alguma coisa aos concorrentes do ponto de vista da salvaguarda, por exemplo,
dos seus recursos humanos. Existe, do ponto de vista dos candidatos, alguma limitação ou uma reestruturação ou qualquer desses termos mais bonitos, mas que conduzirá a um despedimento coletivo ou em massa de muitos trabalhadores da própria EFASEC? O que é que vai acontecer ou está previsto quanto a garantias de financiamento, ou, já nem falo de passivo. Sobre isso nós antecipamos e adivinhamos. Mas garantias de financiamento, nomeadamente relativamente ao elevadíssimo que deve haver contencioso no respeito aos incumprimentos da EFASEC perante uma série de contratos. Porque nós sabemos que, dramaticamente, a EFASEC está a elaborar a cerca de 30%. Está a elaborar 30%, não consegue entregar na totalidade o que se propõe, ganha o concurso, mas não presta garantia, mas não cumpre, tem consequências por incumprimento, e isso também nos preocupa. O Estado salvaguardou isso, ou tudo isso passará a ser garantido pelo acionista que vende, neste caso, o Estado português? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Sr. Ministro, tem até 5 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Sim. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Oliveira, por todas as suas questões. Concordo com a sua introdução inicial e o enquadramento. Nós estamos a falar de uma empresa que é, sem dúvida, uma grande escola de engenharia e uma referência, não só no país, mas fora do país. Penso também que, em relação às várias questões que colocou e relativamente a esta última da elaboração, é algo que nos preocupa muito, e com as perdas que se têm verificado ao longo do tempo. Eu próprio já referenciei aqui nesta Câmara que eu acho que o Estado não é um bom acionista para este tipo de empresas, e é por isso que o Governo também decidiu reprivatizá-la, porque é uma empresa que tem que estar no centro da transformação, quer energética, quer tecnológica, que nós estamos a viver, e eu penso que nós temos que preservar todas as condições para ela se desenvolver. No caderno de encargos que o Governo aprovou e que os potenciais interessados conhecem, estão todas essas questões, penso que estão salvaguardadas, nomeadamente nós damos muita atenção à idoneidade e à capacidade, quer económica, quer financeira, do potencial comprador, à qualidade, credibilidade e garantia de execução do projeto que nos propõem. Tendemos também a incluir uma cláusula com o mínimo de encargos para o Estado, portanto, as propostas que minimizarem esses encargos são as que vão prevalecer. Tentamos minimizar também as condicionantes, nomeadamente em relação ao número de trabalhadores e em relação às outras questões que se podem colocar. E respondendo diretamente às suas questões, a primeira, que é uma questão muito importante, que é a questão de se a empresa vai ser ou não retalhada. Portanto, desde o início, a minha posição aqui foi muito clara. Nós temos que vender a EFASEC na sua globalidade, e a maioria das propostas que recebemos vão nesse sentido. Querem a totalidade da empresa, e eu, portanto, aí estou mais tranquilo e fiquei bastante contente em ver que a maior parte dos consórcios que se apresentaram é essa a base exatamente de licitação que eles têm relativamente à questão da EFASEC. E nós temos que preservá-la no seu todo, porque, como muito bem disse o Sr. Deputado, ela tem valências como um todo, e essas valências, se continuarem no território nacional, será absolutamente decisivo. E também fiquei muito satisfeito porque alguns dos compradores, mesmo internacionais, querem salvaguardar a marca EFASEC, preservá-la, porque eles sentem melhor que ninguém e conhecem o mercado, que é uma marca que está associada à qualidade em setores da energia, dos transformadores. Se nós olharmos, por exemplo, para os transformadores, olharmos para a cidade de Paris, o chamado Anel de Paris, todos os transformadores são da EFASEC, que é uma marca também de grande qualidade, reconhecida internacionalmente. E, portanto, aí queria dizer ao Sr. Deputado que nós estamos a salvaguardar isso, e a proposta final que vai ser selecionada tem que atender a essa questão. Depois, o segundo aspecto que me parece muito importante, as condições precedentes. Nós estamos a tentar que essas condições precedentes, sobretudo da parte das empresas que têm grande capacidade económica e financeira, sejam minimizadas. E há aqui diferentes visões, porque há consórcios e há empresas internacionais, por exemplo, que têm uma visão de não só injetar
dinheiro desde já na EFASEC, e dinheiro significativo para ela manter exatamente a sua capacidade de operação e começar a recuperar, como a nível das exigências relativamente às garantias são aquilo que posso considerar exigências aceitáveis. Queria também chamar a atenção que há em algumas propostas questões que são muito importantes em termos da possibilidade que abrem ao Estado de recuperar algum do capital que injetou na empresa e, portanto, mecanismos de recuperação, evidentemente condicionados depois à performance futura da companhia. Mas tudo isso está em análise, não queria dar muitos pormenores sobre isso porque não me compete nesta fase dar, ainda as propostas estão em análise, mas daquilo que vi, penso que há condições também aí para ser salvaguardado esse aspecto. As garantias de financiamento, há algumas das propostas tendo em conta a capacidade financeira dos grupos que assumem essas garantias de financiamento. É evidente que querem, digamos, uma parceria ligeira com o Estado português em alguns dos itens, que eu penso também será aceitável. Tudo isso nós vamos desenvolver. Recordo só que em termos do processo, depois das propostas vinculativas que foram apresentadas no dia 13 de fevereiro, nós vamos manter as 6 em discussão e, portanto, analisar com cada uma delas algumas particularidades para depois se fazer a seleção final. Entretanto, a equipa da Par Pública com os consultores está a trabalhar já no mecanismo do SPA e, portanto, para eles terem cerca de 15 dias para fazerem o markup do SPA e depois, no fim de março, início de abril, nós termos as propostas finais, o BAFO, a Binding and Final Offer, e a partir daí se poder selecionar, digamos, aquilo que vai ser o futuro da EFASEC. O processo, nesta altura, dá-nos garantias, temos tido um trabalho muito aturado com todos os intervenientes, mas eu penso que, basicamente, respondendo ao Sr. Deputado, algumas das suas preocupações podem ser minimizadas neste processo. Como sabem, as transações são complexas, há por vezes avanços e recuos, mas eu acho que nesta situação nós temos o controle global da situação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa, faz favor. É assim. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Os problemas da EFASEC são conhecidos. Em janeiro de 2020, quando confrontada com o Luanda Leaks, a empresa precisou de intervenção do Estado. E porquê? Porque um país como Portugal não pode perder uma empresa com enorme, e repito, enorme cadeia de valor, em setores tão importantes como o ambiente, a energia, a mobilidade. E também sabemos bem as metas da transição energética, sabemos as metas que são bastante exigentes e a empresa tem um papel importantíssimo naquilo que é a descarbonização da economia e na transição energética. Um país como Portugal não se pode dar ao luxo de perder uma empresa com o know-how da EFASEC. Eu recordo sempre este exemplo. Há cerca de 20 anos atrás perdemos uma empresa com o know-how da Sorefam e durante estes 20 anos lutámos todos os dias para voltar a ter uma fábrica de comboios em Portugal. Felizmente este ano teremos boas notícias, mas percebemos a luta e percebemos que perdemos muito em perder uma empresa como a Sorefam e por isso mesmo não podíamos perder uma empresa como a EFASEC. Se eu tivesse de escolher uma palavra para descrever aquilo que o Governo fez na EFASEC, chamaria-lhe responsabilidade. Responsabilidade porque um país como Portugal não pode perder uma empresa com 2.000 trabalhadores. A empresa tem dezenas de fornecedores, são milhares de trabalhadores que trabalham de forma indireta para a EFASEC. A empresa é um polo aglutinador de PMEs nas áreas da metalomecânica e na indústria especializada. E sabemos muito bem a ligação que ela tem às universidades. Os projetos das universidades, a empresa tem uma ligação direta às principais universidades portuguesas, os projetos são feitos da empresa, dentro da empresa, a empresa é realmente uma escola prática daquilo que é a engenharia portuguesa, é uma escola do saber fazer e muitos daqueles produtos transformam-se em produtos que mais tarde vamos vender no mercado internacional, são produtos de avançada capacidade tecnológica que nos faz competir com as principais empresas mundiais na área da energia. Eu diria que ali temos uma verdadeira incubadora de engenheiros. É uma escola do saber fazer. E responsabilidade porque a empresa é uma das principais fornecedores de entidades públicas e privadas que gerem as principais infraestruturas nacionais e infraestruturas críticas, tais como a EDP, a E-Redes, a REN, a Galp.
a Iberdrola, a Águas de Portugal, a Rede Móvel, a Infraestruturas de Portugal e os metros do Porto e de Lisboa. Os produtos por ela instalados estão nas centrais de produção de energia, nas hidroelétricas, nas centrais solares, nas térmicas, de ciclo combinado. Nas estações são bastante fortes naquilo que é os transformadores. Aliás, são uma das melhores empresas do mundo a construir transformadores e também na área da ferrovia, em que os sistemas de informação aos passageiros, os sistemas de comando e controlo, as passagens de nível, é uma empresa que ganha vários concursos a nível mundial. E a empresa exporta muito naquilo que é um mercado muito competitivo, como a França, a Espanha, Estados Unidos. A própria energia de Atenas é abastecida com produtos da EFASEC. E nos sistemas de transporte também temos bons exemplos daquilo que é o metro de Dublin, Odense, Bergen, Argel, Cádiz e por aí fora. E também, recentemente, nas áreas de fotovoltaico, instalou uma central fotovoltaica gigante em Moçambique. A EFASEC também tem diversos clientes estratégicos a nível mundial. Por exemplo, em França, a Enedis, a RTE, em Espanha, a Iberdrola, a Rede Elétrica de Espanha, mas também as sucursais do Reino Unido e dos Estados Unidos. Em Itália, a Enel, na Holanda, a TENET, na Alemanha, a NBW, na Noruega, a Strat. Quando falamos e percebemos muito bem que o Governo tem a intenção clara de vender a empresa, porque percebe que um investidor dará capacidade à empresa de construir mais tecnologia, de competir nos mercados estrangeiros, mas sabemos muito bem que esta venda tem de ser uma venda a uma empresa que tenha capacidade financeira para investir na EFASEC, tenha credibilidade e, acima de tudo, que não queira partir a EFASEC aos bocados e que queira fechar várias áreas. Percebemos o que é que aconteceu na Sorefam, a Bombardier comprou a Sorefam, que era um concorrente, e a seguir fechou-a. E não queremos que o mesmo aconteça na EFASEC. Por isso, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, quanto é que custaria ao país perder uma empresa como a EFASEC? E a nível de prazos, acha que até ao fim do ano a EFASEC consegue ser vendida a uma grande empresa? Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Ministro, faz favor para responder às questões colocadas. Sim, muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Penso que toda a primeira parte da sua intervenção foi exatamente enaltecer as capacidades que a empresa tem, quer as capacidades tecnológicas nestes domínios, sobretudo da energia, da mobilidade e também do ambiente, e, portanto, o que é que o país perderá se perder a EFASEC? Eu penso que perde uma grande empresa que é absolutamente indispensável para o país fazer o processo de transição energética, para o processo de transformação tecnológica que se está a verificar. Perderia uma grande empresa que está totalmente ligada à grande parte das infraestruturas críticas no domínio da energia que nós temos do país, na rede elétrica nacional, na gestão dos sistemas, no desenvolvimento quer dos equipamentos, quer do software e atenção também na própria mobilidade elétrica. Nós não podemos esquecer que a nossa rede de mobilidade elétrica, a MOBI, foi formatada e desenvolvida em articulação com a EFASEC, que é um grande operador, portanto é uma empresa que está não só nos segmentos convencionais da matriz energética que temos, mas também está naqueles que vão protagonizar a mudança relativamente ao futuro. E a meu ver, seria trágico se o país não conseguisse assegurar aquilo que é as capacidades da empresa a operarem em território nacional. O Sr. Deputado e bem mencionou a questão da Sorefam. Cada vez que falo na Sorefam e nos outros grandes centros tecnológicos e empresas que o país perdeu, é uma tragédia, devemos dizê-lo com muita clareza, é algo que nunca deveria ter acontecido. Nós, para sermos um país avançado e desenvolvido, temos de ser capazes de proteger também as nossas empresas, os nossos centros de valor, os nossos centros de criação de tecnologia e produtos. E nós já temos exemplos massivos em múltiplas áreas do nosso tecido industrial, da capacidade das nossas empresas, da capacidade dos nossos empresários e da capacidade que as comunidades empresariais, empresários e trabalhadores têm em múltiplos setores de atividade de criarem riqueza. E esta empresa é uma empresa que cria riqueza e é absolutamente indispensável para o futuro. E, portanto, a perda seria enorme, seria uma nova Sorefam, enfim, e nós estamos a trabalhar denodadamente para impedir
que isso aconteça e penso que há condições para não acontecer. Em termos dos prazos, uma das preocupações que nós temos também é os encargos que podem resultar para o Estado se o processo se propagar e se prolongar por muito tempo e, portanto, queremos fechá-lo o mais depressa possível. Penso que há aqui um momento significativo e chamava só a atenção para que antes, apesar dos esforços do Governo, era muito difícil vender uma empresa com estas características na altura da pandemia, da retração da economia, da paralisação de múltiplos setores de atividade. Eu penso que a economia está a recuperar, temos sinais mesmo da economia internacional e da economia europeia e muito provavelmente podemos ter uma conjuntura agora mais favorável, como demonstram as seis propostas que temos em cima da mesa, para assegurar, no prazo mínimo possível, a transação. É evidente que depois poderá haver outras condições que poderão ser negociadas, períodos, enfim, de transição. Nós vamos ver se minimizamos tudo aquilo que são encargos para o Estado, mas simultaneamente selecionar um bom parceiro com capacidade económica e financeira, com visão, com um projeto sustentável e, sobretudo, com capacidade de execução do plano que nos apresentarem. E assim poderemos resolver a questão. Obrigado. Obrigado, Ministro da Economia e do Mar. A palavra agora ao Partido Chega. Sr. Deputado Filipe Melo. Peço desculpa. É seguido. O sistema de funcionamento desta audição é a questão colocada de uma forma total, digamos. Estes 5 minutos de uma única vez. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, por momentos, enquanto o senhor fazia a sua intervenção inicial e depois de ouvir também a bancada socialista, eu pensei que estávamos a falar da americana General Electric e não da EFASEC. Também os são os elogios e quase a melhor empresa do mundo no setor. Só que não, e infelizmente não. E a prova evidente é que todo este processo começa, vá-se lá saber porquê, no ano em que começa o governo de António Costa, em 2015. Poderá ter alguma coisa a ver? Não sabemos. Vamos andando e vamos vendo. O que é certo é que Isabel dos Santos, a tal empresária que se pensa que o Sr. Primeiro-Ministro terá tido alguma interferência junto do antigo Governador do Banco de Portugal para salvaguardar os interesses desta empresária angolana, foi a mesma que comprou mais de 70% da EFASEC. E comprou, estranhamente, a 2 grupos económicos que são reconhecidos no mercado pela sua capacidade de gestão, o Grupo José de Melo e a TMG, Têxteis Manuel Gonçalves, e que, a determinado momento, se calhar viram que não seria estratégico a sua participação nesta empresa. Escusado será dizer que esta compra esteve envolta em polémica, ao ponto do Parlamento Europeu ter pedido investigações aos reguladores nacionais por causa da referida compra. No entanto, o Estado, como gosta de maus negócios ou negócios fáceis, decide injetar mais de 115 milhões de euros para resgatar a empresa, dar avais públicos na concretização também deste plano de negócios, numa operação que já vai entre injeção de capital e avais públicos num valor na casa dos 200 milhões de euros. Primeira questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro. Neste processo de venda, em que supostamente, e disse o Sr. Ministro, não por estas palavras, mas aproximadamente, que estaria tudo quase fechado com a DST, pergunta número 1, porquê que a DST desistiu? Pergunta número 2, havia 7 empresas interessadas, destas 6 que o Sr. Ministro falou, mais uma que desistiu. Porquê? Questão número 3, vai a empresa ser vendida pelo valor, pelo menos pelo valor que o Estado injetou com os dinheiros públicos? Volto a referir, o Estado vai reaver a totalidade do dinheiro
pago pelos contribuintes portugueses para salvar esta empresa, é que o argumento dos 2.000 trabalhadores é muito válido. É pena é que só seja utilizado uma EFASEC. Quando a TAP rescindiu o contrato com a White, relembro que foram 1.200 trabalhadores para o desemprego. Foram 3.000 diretos da TAP para o desemprego, fruto de má gestão também. Essa má gestão que é reconhecida à TAP é também reconhecida ao Governo. E aí eu reconheço ao Sr. Ministro que teve nesta Casa um comentário importante a este respeito. As empresas devem ser geridas por privados e não pelo Estado. Não sei se foram estas palavras, mas a ideia terá ficado essa e que nós concordamos. Portanto, essas serão as primeiras questões. Outra questão também que eu lhe queria colocar. O Sr. Ministro falou num ponto que para mim é essencial. A EFASEC está no processo de negócio do biogás na Suécia. É um grande processo, é um grande avanço tecnológico. Mas eu pergunto-lhe, uma empresa portuguesa, apoiada pelo Estado, num negócio tão importante em termos ambientais e económicos como é o biogás, por que não o Estado pegar nessa empresa que está a apoiar, utilizar essas sinergias e usar a EFASEC para a produção de biogás em Portugal? É que é um negócio altamente lucrativo, é um negócio do futuro, com muito potencial ambiental e com muito potencial económico. O aproveitamento dos resíduos por parte destas empresas faz com que seja uma grande alavanca em termos ambientais e em termos económicos. Porquê é que nós utilizamos empresas que estão a ser apoiadas pelo Estado para desenvolver modelos de negócio noutros países, estar na vanguarda dessa transformação tecnológica e não aproveitarmos para Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. A palavra agora ao Sr. Ministro da Economia e do Mar. Faz favor, Sr. Ministro, para responder às questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, sobre as suas questões, sobre a comparação entre a EFASEC e a General Electric. É evidente que há distâncias, mas queria lhe dizer, Sr. Deputado, que a General Electric também está a experimentar dificuldades. As dificuldades não são só para as nossas empresas, nós temos uma transformação global a nível mundial e é evidente que as empresas têm que se adaptar e às vezes algumas daquelas empresas que pensamos que são referência, como é o caso da General Electric, também podem atravessar dificuldades. De qualquer maneira, eu penso, e tem sido sempre a minha postura, eu acho que nós, se quisermos fazer bem as coisas no país em termos da economia, temos também de ser capazes de reconhecer aquilo que as nossas empresas fazem bem, e eu acho que a EFASEC em múltiplos domínios, como foram aqueles que referenciei na área da energia, da mobilidade, do próprio ambiente, são empresas de referência e nós também devemos defender a qualidade das nossas empresas. Penso que isso é absolutamente indispensável. Indo diretamente às suas questões, Sr. Deputado Filipe Melo, a primeira, porque é que a DST desistiu? Tentei na minha introdução inicial explicar porque é que a DST existiu. Havia algumas condições precedentes que se deveriam verificar para a empresa se sentir confortável na aquisição e desenvolver o seu projeto. Duas dessas condições, uma era uma linha de financiamento pelo Banco de Fomento em condições muito apelativas e abaixo daquelas que são apanágio do mercado. Houve uma grande discussão com a Comissão Europeia sobre isso, muitas interações e não foi possível consensualizar as condições que a DST pretendia e, portanto, não se chegou a acordo aí. O segundo elemento, que é muito importante, havia algumas condições relacionadas com a reestruturação financeira da empresa pós-aquisição e, sobretudo, o quantitativo do trade finance. Também houve muita discussão, envolvimento, aproximação das partes, mas a solução final não era do agrado, digamos, do potencial comprador. E a partir de certa altura, como também referenciei, fiz eu próprio algumas tentativas junto da DST e vi que não havia condições para continuarmos a prosseguir esse negócio. E foi por isso que rapidamente o Governo reagiu e, portanto, pôs fim a esse processo e abriu um novo. A sua segunda questão, Sr. Deputado, muito provavelmente o defeito é meu quando expliquei no início, as 7 empresas concorreram, mantêm-se todas, só que há 2 delas que resolveram fazer um consórcio
exatamente para se candidatarem à globalidade da EFASEC. Portanto, as 7 estão na corrida, sendo que 2 estão em consórcio. E, portanto, não há nenhuma destas 7 que tenha desistido até agora neste processo. Isso não significa que não venham a fazê-lo à medida que a negociação prosseguir, mas, basicamente, mantêm-se as 7 interessadas, 2 delas em consórcio. Depois, a questão do valor de venda da empresa, há múltiplas propostas, múltiplas visões sobre esse facto. Nesta altura não me posso pronunciar com detalhe, porque nós não sabemos exatamente qual vai ser a solução final e como é que vamos, digamos, concatenar todas as peças deste puzzle. Sobre a questão do biogás, é uma questão importante, porque o biogás é uma das fileiras de que está-se a desenvolver em termos da transformação da matriz energética. Recordo aqui apenas, como já discutimos várias vezes, isto baseia-se num paradigma económico novo. Nós somos uma civilização que basicamente transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes na história, e aqui é usar os lixo, os resíduos, para produzirmos recursos. E eu penso que é muito significativo a EFASEC ter ganho este projeto. Em relação a Portugal, há projetos também na área do biogás e outros, na aplicação da economia circular ao tratamento de resíduos, e nós vamos ter que desenvolver toda essa fileira e, evidentemente, as capacidades tecnológicas da EFASEC também farão aí o seu caminho e serão muito importantes para consolidarmos mais uma fileira para a diversificação da matriz energética no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia e do Mar. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado. Eu começo por fazer minhas as palavras que foram ditas anteriormente sobre a importância que a EFASEC tem na tecnologia, no emprego, na formação de engenheiros e reconhecer que é enternecedor que, precisamente do Partido Socialista, reconheçam o valor das empresas privadas no desenvolvimento tecnológico, na formação, no desenvolvimento, mas este reconhecimento só é feito quando tem prejuízos e tem que ser e temos que injetar dinheiro, porque quando tem lucros as empresas já passam a ser uma outra coisa qualquer, os malvados capitalistas que exploram, que têm que ser sujeitos a impostos extraordinários. As empresas que estão em prejuízo, que estão em falência técnica, são extraordinariamente necessárias por vários motivos e têm uma importância brutal em muitas áreas. Se têm lucros, já estão a explorar os consumidores, os trabalhadores. É assim esta visão das empresas, que as que têm prejuízos são muito necessárias, as que têm lucros andam a explorar. Mas passando esta questão à parte, acho que muitas vezes existe um mau entendimento daquilo que é um processo de insolvência. Quando se fala de um processo de insolvência ou de falência, por vezes nestas discussões dá a impressão que uma empresa entra em insolvência, vai-se lá com uma máquina e derruba-se aquilo tudo. Que as empresas deixam de existir por entrarem em insolvência. Ora bem, não é esse o caso. Como qualquer pessoa que conheça aquilo que é um processo de insolvência, um processo de insolvência não exige que a empresa deixe de funcionar, deixe de ter funcionários, deixe de ter a importância que tem nas mais diversas áreas, simplesmente entra num processo de insolvência. E o que é um processo de insolvência? É exigir àquelas entidades que deviam ter feito um escrutínio da gestão, que são os acionistas e os credores, que assumam as suas responsabilidades por aquilo que a empresa está a passar. No nosso modelo de sociedade, uma empresa que passe por problemas deste tipo, quem deveria ter tido a obrigação de escrutinar tem que sofrer algum tipo de perda, porque senão vamos passar o resto das nossas vidas a pegar em empresas que têm sucesso e obrigá-las a pagar pelas empresas que não têm sucesso. E nenhuma economia cresce desta forma. Nesta injeção de
dinheiro na EFASEC, quem foi salvo foram basicamente os credores da EFASEC. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse quem são os principais credores da EFASEC que viram os seus créditos salvos por esta injeção de dinheiro do Estado. A minha segunda pergunta é: o Estado se antecipa que o Estado irá recuperar, e quando digo recuperar diretamente no preço de venda o dinheiro que lá foi injetado. Esta pergunta é importante. O Estado irá ou não recuperar no preço de venda, ou seja, diretamente, o dinheiro que o Estado lá injetou? Depois desta venda, se antecipa que o Estado fique com alguma obrigação perante os credores. Ou seja, o Estado vai oferecer garantias aos atuais credores da EFASEC ou não? E para o futuro, para percebermos o que vai acontecer no futuro, se a entidade privada que agora irá comprar a EFASEC gerir mal a empresa, como acontece muitas vezes, o Estado português irá novamente injetar dinheiro na EFASEC. Se daqui a 2 anos a EFASEC tiver sido mal gerida, estiver novamente numa situação de perda de 200, 300, 400 milhões, considera que o Estado português deve novamente injetar dinheiro na EFASEC? E caso a resposta seja positiva, qual é o limite? Ou seja, até onde é que o Estado deve ir em centenas de milhões de euros, em milhares de milhões de euros, até onde é que o Estado deve ir para impedir que a EFASEC vá à insolvência? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Sr. Ministro da Economia e do Mar tem para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado. Faz favor. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, pelas suas questões. Relativamente ao papel das empresas, penso que já discutimos aqui algumas vezes esse assunto. Eu penso que as empresas são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento económico do país e, portanto, o seu papel deve ser salvaguardado e compete ao Estado criar políticas públicas, digamos, sábias para propiciar as condições para o desenvolvimento do país. Isso, no fundo, quem cria muita da riqueza do país são as empresas, são os empresários em conjunto com os trabalhadores nas comunidades empresariais e, portanto, para mim essa questão é uma questão que é muito importante. E também partilho a ideia do Sr. Deputado e há algo que nós temos que fazer relativamente ao futuro, que é as empresas que têm sucesso não podem pagar pelas empresas que têm sucesso. E é por isso que estamos a começar a fazer um trabalho com a Sra. Ministra da Justiça, que já sinalizei, relativamente às nossas empresas zombie. Nós temos no mercado muitas empresas que se vão aguentando, que têm acesso a muitos recursos e é óbvio que se elas não produzem valor, se não desenvolvem a sua atividade, temos que descobrir soluções para termos um sistema mais saudável. Eu ficaria muito contente no futuro se nós tivéssemos um país que tenha à disposição das empresas toda a panóplia de instrumentos financeiros, não só da banca comercial, também do Banco Promocional, do Banco Português de Fomento, para projetos de médio e longo prazo, para projetos de inovação, para projetos estruturantes, e nós temos que fazer essa combinação toda. Agora, o acesso depende também da capacidade das empresas, e nós temos alguma tradição no país para as empresas que estão doentes para continuarem durante muito tempo e terem acesso a todo um conjunto de subvenções. É evidente que temos que medir o impacto, fazer o levantamento, mas eu acho que essa ideia é uma ideia que nós temos que ter para o futuro, ter empresas com cada vez mais sucesso e capacidade. Sobre os pontos que colocou, nesta altura os principais credores da EFASEC é o sistema bancário, portanto os vários consórcios de bancos que têm emprestado dinheiro à empresa ou que emprestaram antes. É evidente que há algumas garantias do Estado que já foram dadas e nós temos que descobrir aqui uma solução que minimize os encargos para o Estado. É isso que nós vamos tentar fazer e é nisso que estamos a trabalhar. Sobre a sua pergunta, que é muito relevante, se as injeções e, portanto, o dinheiro que o Estado já pôs vai ser refletido ou não de forma direta no preço de venda,
eu penso que devido à situação da empresa, muito dificilmente a totalidade desse valor será refletido no preço de venda. O que nós estamos a tentar ver e suscitar com os vários interessados é o Estado ter acesso depois a mecanismos de recuperação. Um deles que poderemos discutir é depois da empresa ser recuperada, resgatada e ser desenvolvida, por exemplo, uma percentagem do free cash flow ser compartilhada com o Estado e minimizar os encargos que até hoje pusemos. E, portanto, penso que há possibilidade disso ser feito. Vamos ver exatamente quais são as questões que a partir daí nós podemos colocar. Sobre a questão dos credores e a relação com os credores e como é que isso tudo se vai fazer relativamente ao futuro, nós temos propostas, digamos, muito arejadas que minimizam esse papel relativamente ao Estado, sobretudo das empresas que têm mais capacidade financeira e mais fôlego, mas de qualquer maneira, a meu ver, face à situação que está criada, nós vamos ter que também repartir com o potencial comprador algumas dessas obrigações num prazo a definir. A meu ver, o Estado deve ter aqui uma janela temporal para limitar a sua intervenção na empresa e depois deixar que o processo se conclua e se desenvolva. E não estou a ver que daqui a 2, 3 anos, se houver má gestão, repitamos isso. A nossa questão fulcral aqui é exatamente selecionar uma empresa que seja idónea, que seja capaz, que garanta a execução do projeto e que resolva todas as questões. Como o Sr. Deputado sabe, e penso que isso é muito importante, a gestão é absolutamente crucial. E desde que a empresa que tomar conta da EFASEC tenha capacidade de gestão, tenha visão estratégica, conheça muito bem estas áreas e tenha todos os trunfos para desenvolver a capacidade da empresa, eu penso que nós poderemos ter uma solução a contento do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora ao PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentando o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, ao longo dos anos que nós já levamos de debates e de interações, até mesmo antes do Sr. estar no Governo, eu habituei-me a olhar para o Sr. Ministro como alguém que não é do feitio de dizer o contrário do que pensa. E, portanto, quando há pouco reconheceu de uma forma muito viva que o que aconteceu com a Sorefam foi uma tragédia, eu desde já quero dar muita importância ao facto de estarmos perante o Ministro da Economia que tem a consciência plena e o reconhecimento público de que aquilo que aconteceu com a Sorefam foi uma tragédia, palavras suas e corretas, e aqui acrescenta depois que nós não queremos que aconteça outra Sorefam. Portanto, dito isto, que é muito importante que tenha sido dito, a pergunta que eu quero fazer ao Sr. Ministro é como é que o Governo português ou alguém neste país pode garantir que nunca vai acontecer à EFASEC o que se passou com a Sorefam. Mas isto é um debate, é uma pergunta honesta que temos que responder. É que não há neste país. A pergunta está feita. O Sr. Ministro dirá, a nossa perspectiva é que não é possível fazer essa garantia. Até por uma razão muito simples. É que quando a Sorefam, nos anos 90 do século passado, foi vendida a um grupo alemão chamado AD Trans, que era dos mais importantes do mundo na indústria ferroviária. E quando o grupo AD Trans foi comprado pela Bombardier Transportation e se tornou o maior grupo mundial de indústria ferroviária, ninguém poderia supor que a Sorefam ia fechar poucos anos depois. Ninguém imaginava tal coisa. O governo PS, na altura, estava ufano, estava cintilante de orgulho de ter a Sorefam entregue àquelas multinacionais. E foi o que se viu. Porquê? Porque aquela empresa era a mais poderosa do mundo, tinha garantias de capacidade económica, estava na vanguarda da tecnologia mundial, era na Sorefam um poderoso concorrente. Aqui à nossa escala, os portuguesinhos, aquela coisa, é exatamente, eu estou a ouvir os senhores a falar da EFASEC, e a gente já viu este filme, senhores. A EFASEC é um perigoso concorrente de alguns dos maiores grupos económicos mundiais destes setores.
na área da energia, das redes elétricas, das novas tecnologias, como os senhores disseram, em relação à mobilidade elétrica, em relação aos sistemas de eletrónica, de comando e controle, e sistemas de ponta em termos de transportes, sistemas de transportes que hoje estão a ser desenvolvidos por todo o mundo com a presença da EFASEC. Quem é que nos garante a nós, seja quem for que venha comprar a EFASEC, não será comprado por um gigante concorrente e que vai acabar com a EFASEC como acabou com a Sorefam? E esta pergunta, eu devo dizer que ficarei muito surpreendido se o Sr. Ministro nos disser qual é a bala de prata que tem para a solução mágica para defender a EFASEC para o futuro, num contexto em que os compromissos assumidos entre um Estado que vende uma empresa e o grupo que a quiser comprar são compromissos que não são para várias gerações. São compromissos com um prazo concreto, definido, de alguns anos. É como os contratos de investimento, como os benefícios fiscais. Quantos milhões de euros é que foram entregues à gestão privada da EFASEC ao longo das últimas décadas, por parte do Estado português? Não sei se essa informação está aqui. Até 2017 nós tínhamos indicação que eram algumas dezenas de milhões de euros em apoios do Estado para uma gestão. Isto tem a ver com aquela discussão que a gente fez no outro dia, que o Sr. Ministro tem dito que o Estado não é um bom acionista para a EFASEC. A questão é quem é que será um bom acionista. O problema aqui, de facto, é quem é que tem o objetivo de colocar a defesa e a continuidade desta empresa como um fim em si mesmo. Para o PCP, defender a EFASEC, garantir que ela continua e continua com o seu papel na engenharia portuguesa, com os postos de trabalho diretos e indiretos, com a intervenção e o seu papel na academia, na engenharia nacional, na investigação e desenvolvimento, defender tudo isto é um fim em si próprio. O problema é que para o Governo e para a direita, privatizar a EFASEC é um fim em si próprio. Dê lá por onde der. E nós consideramos que é muitíssimo perigoso que assim aconteça. Sr. Ministro, outra pergunta também muito concreta. O Governo admite o cenário de segmentação da empresa, conforme vários concorrentes colocam para a EFASEC? Admite-se essa possibilidade? Que outras hipóteses é que estão equacionadas para um contexto destes e com que prazo, com que horizonte se coloca essa garantia, a tal garantia de que a empresa vai continuar, que não haverá despedimentos, não haverá mais despedimentos. Estou a terminar. Houve despedimentos coletivos, sucessivamente, enquanto a empresa recebia dinheiro do Estado. Houve processos de reestruturação, houve uma aposta na precarização do trabalho, houve subcontratação e, portanto, a garantia da defesa de uma companhia com esta importância faz-se com os seus trabalhadores, altamente qualificados, com jovens que devem entrar e que devem ter uma perspectiva de futuro, mas, acima de tudo, deve ser dada uma perspectiva de futuro a uma empresa que não pode ter essa garantia a partir do momento em que vai para esses mercados e que pode ir para a página 35 de um PowerPoint de um grupo económico qualquer. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Ministro da Economia do Mar. Tem então aqui a oportunidade de responder às questões colocadas, Sr. Deputado Bruno Dias. Sim. Sr. Deputado Bruno Dias, muito obrigado pelas suas observações e pelas suas questões. Portanto, o primeiro ponto que eu penso que é absolutamente relevante, como é que nós podemos impedir que a EFASEC seja uma nova Sorefam, portanto, é para isso que estamos a trabalhar, mas eu não tenho nenhuma bola mágica, nem lhe vou assegurar aqui que isso se vai verificar. Seria desonesto se o fizesse. O que posso assegurar ao Sr. Deputado é que estamos a trabalhar em todas as dimensões para que isso não volte a acontecer. E é por isso que o conjunto das propostas e o perímetro também das propostas é importante, porque em muitas das propostas está exatamente proposto que se preserve a EFASEC como tal, e se preserva a EFASEC no seu todo. Há evidentemente a possibilidade, colocou aí muito bem, de ser vendida, digamos, a uma multinacional, considere que está a tratar de uma empresa que é um competidor, que é um concorrente e, portanto, e que estará interessada em silenciar e fechar a empresa. Eu penso que, pelo teor daquilo que me é visto, que é-me dado a perceber nas propostas e pelas conversas que estão estabelecidas, na maior parte dos casos isso não se verifica. Os proponentes compreendem o valor da empresa, querem que ela seja sediada, continue sediada no território nacional e continue a fazer aquilo que ela faz bem e que o Sr. Deputado elencou nas diferentes áreas, que é da energia,
energia, quer da mobilidade, quer do ambiente. Recordo que é uma das empresas de dimensão internacional que tem uma grande capacidade na fabricação dos transformadores, quer os transformadores, a distribuição de energia elétrica, e, portanto, nós vamos tentar isso salvaguardar. Nos critérios, atenção que o caderno de encargos tem cerca de 6 critérios que nós introduzimos, exatamente para dar ao Governo a capacidade de escolher a melhor solução e essa solução ser alinhada com a continuidade da empresa em Portugal. O primeiro tem a ver com a idoneidade, a capacidade de financiamento e as garantias que são dadas pelo proponente, depois a qualidade da proposta e a capacidade de execução, mas depois também pela capacidade económica e financeira e pela injeção que eles querem fazer na empresa. E há proponentes que querem fazer uma injeção desde já significativa, o que pode ser um compromisso claro e sério também com o desenvolvimento da empresa para o futuro. Temos que tentar perceber ao longo das conversas nos próximos dias o que é que isso vai significar. Queremos também minimizar os encargos para o Estado e atenuar as condicionantes. E atenuar as condicionantes, não vamos aceitar condicionantes que, por exemplo, impliquem a retalhação da empresa ou impliquem o despedimento de trabalhadores. E, portanto, temos que ter consciência neste processo que agora se está a desenvolver com os 6 proponentes, pelo menos selecionar aqueles que irão dar mais garantias a esse nível. E eu penso que isso vai ser possível pela própria exposição e pelo próprio interesse que alguns têm manifestado a esse nível. E, portanto, sem ter nenhuma bola de cristal, o que eu posso assegurar aos senhores deputados é que vamos trabalhar, tentar assegurar ao máximo, e aliás, como está depois também na própria resolução do Conselho de Ministros, o Governo está disponível depois para partilhar toda a informação, inclusive com o Tribunal de Contas, com os órgãos de escrutínio, para nós assegurarmos que o processo seja um processo que, no fim, seja benéfico para o país em termos da solução deste grande problema que temos connosco. A segunda questão, que tem a ver com a retalhação da empresa, segmentação, nós não vamos aceitar nenhuma proposta alinhada com esse objetivo. E, portanto, a maioria das propostas que recebemos são propostas claramente para o conjunto da empresa, sem implicar qualquer retalhação da empresa, qualquer segmentação, e é nesse cenário que vamos trabalhar. E, portanto, a única garantia é o nosso trabalho e é, digamos, estas 6 condicionantes que nós temos, estes 6 critérios de avaliação, para propiciar das 6 propostas, identificarmos aquelas que dêem mais garantias ao país, em alinhamento com as preocupações que o Sr. Deputado exprimiu, e exprimiu bem. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia do Mar. Senhora Deputada Mariana Mortágua, em nome do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado. Eu queria continuar esta discussão que foi aqui colocada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, porque o Sr. Ministro parece ter 2 objetivos que podem ser incompatíveis. O primeiro é dizer que o Estado não tem vocação para gerir este tipo de empresas e, portanto, que o Estado não tem vocação para ser acionista de empresas industriais, mas, ao mesmo tempo, reconhece que o que aconteceu na Sorefam foi um desastre, que Portugal não pode perder capacidade industrial, nem pode perder centros de decisão nacionais. Agora, estes 2 objetivos, privatizar por princípio empresas industriais, mas proteger a capacidade industrial portuguesa e os centros nacionais de decisão, podem ser simplesmente incompatíveis. Porque podemos chegar à conclusão que a única forma de manter capacidade industrial e centro nacional de decisão é ter o Estado como acionista. Se isto é verdade em grandes países como a França, como a Alemanha, se isto é verdade em grandes países asiáticos, que são gigantes industriais, o que fará num pequeno país como Portugal, que não tem capacidade, não tem capital nacional, com vocação nem capacidade para gerir empresas industriais. Tanto que não tem, que o pouco capital que existia vendeu a empresa a Isabel dos Santos. O que nós temos assistido ao longo das últimas décadas em Portugal são os grandes grupos industriais portugueses a desfazerem-se das suas posições industriais para entrar em setores muito mais rentáveis e, eu atrevo-me a dizer, muito mais rentistas. Grandes empresas quase monopolistas privatizadas, o setor financeiro, setores que dão taxas de rentabilidade muito superiores e preocupações muito inferiores. E por isso, quando o Governo decide privatizar a empresa, há 3 hipóteses que se afiguram
possíveis para o pleonasmo. Ser vendida a uma multinacional da área, com o risco de ser absorvida e destruída, como aconteceu à Sorefam. Ser vendida a um fundo internacional financeiro, e eu pergunto qual é a vocação de um fundo internacional financeiro para gerir uma empresa industrial, porque se o Estado não a tem, um grande fundo internacional para quem a EFASEC é um ativozinho no portfólio e que tem como principal preocupação ter lucros de curto prazo e não a sustentabilidade e a viabilidade de longo prazo e o desenvolvimento tecnológico da EFASEC, não me parece que seja muito interessante. Por último, se não é uma multinacional estrangeira, se não é um fundo internacional financeiro, é capital português e que nós sabemos que é limitado no nosso país e está direcionado para outras áreas. Pode chegar-se à conclusão que ter a empresa no setor público seja a única forma de garantir que ela se mantém num ativo estratégico português. E a pergunta é se essa possibilidade existe ou se, por intransigência ideológica, essa possibilidade é posta de parte à partida. Porque me parece que isso é que é pouco racional. É arriscar perder uma empresa apenas porque não se equaciona mantê-la na esfera do Estado, quando nós sabemos que o Estado são pessoas, as pessoas gerem. E gerem bem ou gerem mal, no Estado ou no privado. Eu gostaria de colocar algumas questões muito particulares relativamente ao processo da privatização, ao qual me oponho e acho que isso também deve ficar claro. Em primeiro lugar, quais são as garantias financeiras que estão a ser exigidas pelos concorrentes privados? Se o Estado vai ter que limpar a EFASEC, vai ter que assumir a dívida que já existe e, portanto, se para além de não recuperar o que já foi injetado, se existe a possibilidade de ter que assumir mais passivo da empresa para poder vender. Em segundo lugar, se está ou não está em cima da mesa um haircut não só da dívida bancária, mas também da dívida obrigacionista. A EFASEC tem vários obrigacionistas privados, nomeadamente capital espanhol, e, portanto, se esse haircut está em cima da mesa. Outro conjunto de perguntas tem a ver com as garantias que esses concorrentes privados dão. E essas garantias têm a ver com a manutenção de postos de trabalho, com a integridade da empresa, que ela se mantém que ela não é absorvida, que ela não é... Enfim, que o centro de decisão fica em território nacional e que ela não se torna uma pequena sucursal destinada a pequenas partes da produção e perde a sua importância enquanto ativo estratégico. Finalmente, uma última pergunta é se não houver privatização ou se os concorrentes não cumprirem estes critérios estratégicos que o Sr. Ministro aqui enunciou, o que é que vai acontecer? Se aceita que, na defesa do melhor interesse estratégico do país, a empresa pode se manter nas mãos do Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado Maria Mortágua. Sr. Ministro da Economia do Mar tem espaço agora para responder às questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Eu penso que as suas questões são questões pertinentes e estão na base de tudo o que nós estamos a discutir relativamente à EFASEC. Eu penso que o primeiro tema que colocou, que é a capacidade industrial do país, é uma das grandes questões que nós temos em cima da mesa. Eu sou favorável àquilo que temos chamado a reindustrialização do país. Penso que há grande capacidade do país, pelo menos nesta fase, empreender essa nova onda de reindustrialização. Vamos ver como é que isso é possível. Ainda ontem estive em Barcelona numa das principais associações empresariais que também está interessada em investir em Portugal. Vamos tentar ver como é que as coisas se podem desenvolver. Há um grande apetite, digamos assim, pela economia portuguesa, pelo desenvolvimento dos nossos vários setores. Agora, a questão do Estado e do mercado, eu tenho dito várias vezes, eu penso que o Estado é absolutamente fundamental como prestador de serviços, como regulador em múltiplas áreas. É evidente que o Estado tem um setor empresarial que ainda hoje existe. Para empresas tipo EFASEC, que são empresas que eu considero de ponta, com tecnologia avançada, eu penso que lucraria em ter um acionista mais sintonizado com as tendências do mercado, com grande capacidade e com a possibilidade de desenvolver todo o potencial que a empresa tem. É evidente que a manutenção da capacidade industrial no país, e a senhora deputada acentuou que no nosso país um dos problemas que nós temos é exatamente a escassez de capital, a falta de capital português e, portanto, isso limita e cerceia
à partida a possibilidade de se desenvolver empresas como a EFASEC, mas eu queria só referenciar que nós temos empresas portuguesas na corrida e 2 delas resolveram fazer um consórcio exatamente para ficarem com a EFASEC e têm um plano de desenvolver a empresa nesse sentido. Portanto, nesse caso, se essa for a proposta, obviamente a credibilidade do consórcio e a capacidade de desenvolverem o potencial da EFASEC em território nacional será eventualmente salvaguardado. Porque o que nós sentimos em muitos dos proponentes é que há uma complementaridade muito grande entre os seus modelos de negócio e os negócios da EFASEC, com exceção talvez de um caso que é uma empresa que tem características muito aproximadas à EFASEC e quer, no fundo, combinar as suas características com as da EFASEC para desenvolver todo esse potencial no mercado internacional. As possibilidades que mencionou, ser uma multinacional a adquirir um fundo financeiro ou empresas portuguesas de capital limitado, há essas hipóteses, poderá haver outras. Não me queria pronunciar nesta altura que nós não temos a solução final. Eu penso que a solução final vai atender a todos os objetivos estratégicos que mencionei aqui e, sobretudo, à preservação da empresa e à preservação da sua força de trabalho, impedindo a sua segmentação. Sobre as perguntas em concreto, portanto, sobre as garantias financeiras e as exigências, portanto, há propostas em que as exigências são leves, aquilo que há pouco classifiquei como razoáveis, exatamente que vêm da parte de algumas das empresas que estão interessadas e têm grande capacidade económica e financeira para desenvolver o potencial da EFASEC. Vamos ver também a esse nível qual será a solução. Nesta altura não estou em condições de fazer muitos comentários, inclusive com o haircut da dívida. Eu penso que esses pormenores depois partilharemos, porque nós estamos exatamente no pico da análise das propostas vinculativas que nos foram apresentadas. Sobre as características em termos das condicionantes que podem existir, apontou aí bem a manutenção da força de trabalho, a preservação da integridade da empresa. Eu penso que é isso exatamente que nos move neste processo e é isso que nós vamos tentar assegurar na negociação com o proponente final, que eventualmente se colocar como ganhador deste processo. Se a EFASEC não for privatizada, é a última questão que a senhora deputada colocou. Nesta altura não estamos a pensar nessa eventualidade, mas nós temos, a meu ver, é uma empresa tão importante para Portugal e para o tecido económico, nós temos que encontrar soluções execuíveis. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro da Economia e do Mar. Concluída que está esta primeira ronda, teremos agora uma segunda e última ronda desta audição. Como sabem, temos 2 audições nesta manhã e, portanto, cada grupo parlamentar terá 2 minutos para colocar as questões. O Sr. Ministro depois responderá no final em conjunto. Sim. Também podem responder. Se depois entender que se já está a entender, dá-me indicação e assim será. Mas já, portanto, haverá aqui as questões colocadas pelos grupos parlamentares. A palavra ao PSD, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ao longo desta audição, que já vai longa e com muita informação trocada, no fim do dia, a política mede-se pelas concretizações e não pelas intenções. E neste processo, que nas circunstâncias especiais em que ele decorreu, o PSD apoiou no início, mas tem vindo a ser crescentemente crítico quanto à demora na concretização. Não é questão da demora pela demora, é a demora e o que é que isso significa em termos de impacto económico para Portugal e para a empresa. A pergunta fundamental neste momento é só uma: quando é que nós podemos dizer que, apesar de tudo, o processo foi bem concluído? Ou seja, qual é o prazo previsível a partir de quando nós teremos os dois reconhecer, olhos nos olhos, de que também correu mal este segundo processo de privatização? Porque a partir daí é que nós saberemos se temos motivos para dizer ao Governo que conseguiu concluir, começou mal mas concluiu bem, ou se, mais uma vez, o Governo falhou. Tendo, apesar de tudo, consciência de que a negociação também está um pouco condicionada por isso e, portanto, admitimos que ela é complexa, porquanto, embora o Governo tenha várias alternativas do ponto de vista deste concurso, existirá certamente a convicção de que era do
especial interesse nacional que este concurso não falhasse. Não lhe vou fazer a pergunta maldosa de que o que acontece se falhar, que é uma coisa que os clientes fazem muito aos advogados. Não vou fazer isso, o que me interessa é que isto corra bem, mas o que quero perceber é a partir de quando é que terei que chamar o Sr. Ministro para o cumprimentar ou para o criticar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo de Oliveira. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, em nome do Partido Socialista, faz favor, tem 2 minutos. Sr. Ministro, ficamos hoje aqui a saber que o Chega e a Iniciativa Liberal não querem que o Estado apoie a IFASEC, ou isto significa que a IEL e o Chega querem que a IFASEC feche. Foi isso que ouvimos aqui hoje, porque quem não quer apoio sabe que se a empresa não for apoiada tem de fechar. E claramente que quando o deputado do Chega mistura a AGE com a IFASEC, claramente não sabe o que é que está a falar, apesar de todos sabermos que a AGE também precisa de apoios do Estado, porque também vive um problema difícil. E também respondendo à IEL que o Estado, o PS, não gosta das empresas privadas, para terem uma ideia, só no âmbito do PT 2020, 4,5 mil milhões de apoio a empresas privadas. Por isso é importante perceberem que aquela retórica que a IEL tem de dizer que o Estado só gosta de empresas privadas públicas é completamente errada, porque aquilo que nós vemos todos os dias é que há um grande incentivo a empresas privadas. E também dizer-vos que para percebermos a dimensão do que está em causa, a IFASEC tem neste momento contratos de fornecimento em várias áreas, por exemplo na área da ferrovia, concessão, fornecimento e montagem da subestação de Sete Rios, 17 milhões de euros, concessão, projeto de fornecimento de instalação de subestação elétrica, tração para carros elétricos da STCP, 829 milhões de euros, concessão e execução da subestação de tração de Runa, 5 milhões de euros. Ou seja, se a IFASEC desaparecer, todos estes projetos estão em causa, porque estes projetos estão adjudicados e a IFASEC precisa, e o país precisa, que a IFASEC execute estes processos. Por isso, Sr. Ministro, a pergunta que lhe faço é simples. Nós sabemos que a IFASEC precisa rapidamente de uma entidade que compra a IFASEC, para financiar a IFASEC, para possibilitar a IFASEC a venda no mercado internacional. E perder a IFASEC, nós sabemos muito bem que perder a IFASEC significa importar mais e desenvolver menos produto no mercado nacional. Eu pergunto, no caderno de encargos, na venda da IFASEC, está claramente escrito que a empresa que ganhar não pode partir a empresa por áreas, deve manter a empresa unida. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Sr. Deputado Filipe Melo, em nome do Chega, tem 2 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me que diga ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa que ou percebe mal o que é dito ou tem problemas de audição. E é pena que a IFASEC não produza cotonetes, que dava-lhe jeito, Sr. Deputado. Adiante. Sr. Ministro, é importante perceber que quem acabou com a Sorefam foi o Partido Socialista. Mas isso já faz parte do passado. Agora, há uma questão pertinente que eu lhe queria colocar. Quando o Estado decide intervir na IFASEC, naturalmente, uma empresa desta dimensão, com esta valia e com estes atributos, não chega ao ponto de necessitar de intervenção do Estado se não for mal gerida. E eu pergunto ao Sr. Ministro, quando o Estado decidiu intervir e comprou mais de 70% do capital social da IFASEC, assumiu a empresa e assumiu as dívidas, assumiu os obrigacionistas. Portanto, o que eu lhe pergunto é, o Governo teve o cuidado de enviar ao Tribunal de Contas toda a informação sobre a empresa, pediu alguma auditoria para saber o real estado da empresa, para se apurar quem foram os responsáveis por uma situação de possível gestão danosa ou ruinosa, ou o Estado simplesmente, para salvar uma empresa, pegou na mesma empresa, usou o dinheiro dos contribuintes e não quis apurar responsabilidades. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o Sr. Ministro assumiu há instantes que será difícil o Estado reaver todo o capital injetado na IFASEC. A questão que eu lhe pergunto é esta. Admite perder quanto entre o capital injetado e o capital a ser reembolsado? Quanto é que o Sr. Ministro admite perder do dinheiro dos portugueses? Não há dinheiro do Governo, é dinheiro dos portugueses. A questão é muito clara e sucinta.
quanto do dinheiro dos portugueses admite o Sr. Ministro deitar fora? Muito obrigado. Sr. Melo, para uma última intervenção nesta audição, o Sr. Deputado Bruno Dias, tem 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro teve aqui a honestidade de reconhecer que não há soluções mágicas que garantam para o futuro a continuidade da EFASEC num contexto de privatização. E só podia ser assim porque o cenário que nós podemos equacionar e que ninguém poderá excluir é que o melhor proponente, a melhor proposta, a empresa interessada que tenha as melhores condições de idoneidade, de futuro, de capacidade, pode vir a ser comprada por um grupo económico. Esse comprador da EFASEC pode ser comprado por uma multinacional. Isto está completamente fora do alcance do governo português. O Sr. Ministro conhece, tão bem como nós, um exemplo de uma empresa, do meu distrito, que era a Alstom, em Setúbal, que tinha contratos e fornecimentos para a maior central de ciclo combinado do Reino Unido, que era um grande exportador para os Estados Unidos. Teve 13 milhões de euros de um contrato de investimento em 2013, teve autorização para elaboração contínua em 2016, em 2018 estava a exportar, foi comprada pela General Electric e fechou. E, portanto, quem conheceu aquelas instalações industriais, aquela unidade de Setúbal, que encerrou porque foi comprada por uma outra multinacional, só pode lembrar-se desse tipo de situações entre privados. Depois devolveram ao Estado 600 mil euros dos 13 milhões que receberam, que era o que tinha ficado por cumprir. Portanto, são demasiados casos, Sr. Ministro, são demasiados exemplos para demonstrar que o que aí está pode ser e tem tudo para ser uma experiência trágica para a economia e para a indústria portuguesa. Uma questão muito objetiva que eu lhe queria colocar. Quando diz da dificuldade do Estado ser acionista no contexto internacional e no contexto do apoio dos Estados e dos auxílios de Estado à indústria nacional, o Governo está ou não em condições de reavaliar todo este processo, inclusivamente olhando para esta empresa, vou terminar, Sr. Presidente, olhando para esta empresa nacional e para o papel que o acionista de Estado poderá ter, desde logo, no âmbito e ao abrigo daquilo que está a ser tratado na União Europeia como resposta da União Europeia ao famoso Inflation Reduction Act dos Estados Unidos. Porque os alemães, os dinamarqueses, os holandeses vão tratar das suas vidas. E o que é que Portugal faz? Vai entregar a sua indústria, uma tecnologia, uma empresa de ponta da sua indústria, a um privado, sem saber o que poderá acontecer no médio e longo prazo. As garantias são de curto prazo. As soluções atuais na União Europeia estão aí para as grandes potências económicas. E, enquanto isso, vamos alienar capacidade industrial sem saber o que poderá acontecer, Sr. Ministro. É essa a questão. Ficam claras as questões, Sr. Deputado Bruno Dias. Obrigado, Sr. Ficam muito claras as suas questões. Sr. Ministro tem até 8 minutos para responder às questões colocadas, para concluir esta audição, que depois teremos uma outra audição a seguir. Portanto, poderá dar a resposta, mas se o Secretário de Estado quiser responder, depois também o Sr. Ministro indicará e verá. Sim, muito obrigado. Em relação às questões, eu penso que o Sr. Deputado Paulo Riz Oliveira colocou uma questão muito concreta relativamente aos prazos. Portanto, os prazos no dia 13 de fevereiro nós recebemos as propostas vinculativas que estão a ser analisadas. Espero que exista em breve uma resolução do Conselho de Ministros para mandatar a negociação com os vários proponentes. Entretanto, a equipa da Par Pública com os consultores está a trabalhar nos Share Purchase Agreement, nos SPAs, portanto, com os vários proponentes, para eles depois fazerem o markup dos SPAs até ao fim do mês de março. Portanto, eu espero no início de abril nós termos uma solução clara e, portanto, na altura fazer essa resolução do Conselho de Ministros para a atribuição. Se tudo correr como está expectável, eu penso que nós podemos trabalhar com esse cenário. O Sr. Deputado Filipe Melo, portanto, relativamente às questões que colocou, não sei se o Sr. Secretário de Estado quer dizer alguma coisa. O Sr. Deputado, portanto, Filipe Melo, falou da questão voltou a falar da questão da Sorefam, a questão da EFASEC, colocou questões relativamente a quanto é que nós
estaríamos dispostos a perder em termos do dinheiro dos contribuintes portugueses. Eu penso que ainda é prematuro, Sr. Deputado, para tentar responder aqui à sua pergunta. Depende muito de qual é a solução final. O nosso posicionamento aí é minimizar os encargos e ter provavelmente na solução final um mecanismo para recuperar parte do investimento que o Estado já fez na empresa e, portanto, há algumas das propostas que possibilitam isso, que eles próprios abrem essas vias e, portanto, nós vamos negociar com atenção e ver se alguma parte desse investimento pode ser recuperado. Depois, em relação ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, portanto, o Sr. Deputado levantou também, face à valia da EFASEC, a tudo aquilo que está a passar e aos investimentos feitos. Portanto, o Sr. Deputado colocou a questão da segmentação. Portanto, nós temos, no âmbito das condições que estão no caderno de encargos, temos condições para assegurar que a segmentação vai ser evitada e, portanto, a meu ver, vamos selecionar uma proposta para a integridade da empresa, preservando a sua capacidade. O Sr. Deputado Bruno Dias voltou, portanto, a colocar aqui as suas questões e, evidentemente, não há soluções mágicas. Enfim, deu o exemplo da empresa do seu distrito e, portanto, para mim, como penso que um país, para se desenvolver, tem que ter uma base industrial forte, é sempre muito difícil aceitar casos como esse e, portanto, ver o nosso tecido industrial, nesse caso, com essa empresa que desaparece e, portanto, há um processo similar. É evidente que nós não podemos dar garantia, Sr. Deputado, de que a empresa que comprar não poderá vir a ser adquirida no futuro. Portanto, isso são, digamos, basicamente as regras do sistema que nós temos. E eu penso que o sistema capitalista é evidente que tem condições para gerar prosperidade, para criar riqueza, mas depois também, em alguns aspectos, é selvagem nesta questão do comportamento relativamente às empresas. Nós vamos tentar minimizar para o potencial comprador essas possibilidades e, portanto, ser credível e ter um projeto não só a curto, mas a médio prazo para a EFASEC e vamos tentar salvaguardar, na medida do possível, que isso se configura assim para bem do país. Mas dar uma garantia perfeita não posso dar, até porque estamos a lidar com um sistema que é muitas vezes autofágico. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe Melo, para que efeito? Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Faz favor, Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez que o Sr. Ministro ainda tem tempo, há uma questão que me parece fundamental, que o nosso grupo parlamentar colocou e que não foi respondida pelo Sr. Ministro, o Sr. Presidente. Qual é a questão, Sr. Deputado Filipe Melo? A questão do envio ao Tribunal de Contas da auditoria, se foi pedida ou não, porque parece-nos que estamos perante uma evidência de gestão danosa ou ruinosa da anterior administração. Muito obrigado. Fica clara a questão, Sr. Ministro, ao favor. Sim, Sr. Deputado, peço muita desculpa porque não respondi. Só mais um segundo, por favor. Sr. Deputado Bruno Dias, também tem uma questão que não tem sido respondida, faz favor. Sim, senhor. Obrigado, Sr. Presidente. Tem a ver com a questão da observação por parte do Governo, ou não, à luz das novas situações que estão a ser colocadas de auxílios de Estado e do enquadramento que está a ser colocado face à resposta da União Europeia ao Inflation Reduction Act dos Estados Unidos. Muito obrigado. Também fica claro, são duas questões muito concretas. Sim. Faz favor, Sr. Ministro, tem a palavra, tem ainda tempo para responder às questões. Peço muita desculpa aos senhores deputados, apesar das notas, por vezes não consigo seguir tudo, e o Sr. Deputado Filipe Melo tem razão, tinha colocado a questão do Tribunal de Contas. Eu não posso, nesta altura, partilhar com o Sr. Deputado o que é que aconteceu, porque isso foi decidido pelo Governo anterior, na altura da intervenção. Não sei se foi pedido análise ao Tribunal de Contas. O que lhe posso assegurar é que na resolução do Conselho de Ministros que aprovamos dia 21 de novembro de 2022 está claramente dito que no fim deste processo todos os elementos serão partilhados com o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas analisar tudo o que se passou no contexto do processo da EFASEC e, portanto, eu penso que é esse também o nosso timbre de partilhar inteiramente todas essas questões. Sobre o passado eu não tenho a certeza, eu creio das informações que temos que não foi pedida na altura a intervenção do Tribunal de Contas, mas vamos confirmar e depois dizer ao Sr. Deputado. Relativamente à observação do Sr. Deputado Bruno Dias, eu penso que ela é extremamente relevante, isto aliás mostra como o mundo está a mudar e muda rapidamente, portanto nós temos aqui nesta altura um pacote que é altamente protecionista dos Estados Unidos, o Inflation Reduction Act,
e ele pode ameaçar, de certa maneira, a própria industrialização da Europa. Portanto, eu próprio também já tive a oportunidade de estar em Bruxelas para falar com os senhores comissários europeus, alertá-los desde que conheci os detalhes para as consequências que isso pode ter. Eu penso que a Comissão Europeia está a trabalhar nisso. O Presidente da Comissão Europeia já anunciou a possibilidade de fazer um fundo soberano europeu também para auxiliar a reindustrialização da Europa e, portanto, ter uma base para sustentar algum do renascimento na União Europeia, mas é evidente que quando estamos a competir com um pacote de 400 mil milhões de euros e que, sobretudo, atinge as áreas que, por exemplo, em Portugal e na Europa queremos desenvolver, desde logo a mobilidade elétrica, as energias renováveis, a transformação tecnológica, é difícil se não se sopesar isso. Há também um diálogo com a administração americana, que a própria Comissão está a empreender, vamos ver o que é que daí resulta, mas admito perfeitamente que, à luz de tudo isso, nós tenhamos no futuro, face àquilo que a União Europeia dizer, reequacionar o que é que devemos fazer para proteger e desenvolver a nossa base industrial. Não sei a EFASEC em concreto, Sr. Deputado, mas eu acho que temos um problema da industrialização da Europa, que agora está em cima da mesa, que é absolutamente relevante. Eu acredito que não podemos ter desenvolvimento se não tivermos essa base industrial forte. Alguns destes pressupostos podem mudar face à iniciativa da administração americana. E vamos estar atentos e ver como salvaguardar o interesse nacional. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluída que está esta audição, como sabem, esta manhã já é meio-dia, portanto, no início da tarde, teremos uma segunda audição, Sr. Ministro. Não sei se